Quando nós olhamos para um carvalho, assim como eu falei, nós podemos dizer de que um carvalho de 800 anos é extremamente imponente, mas que pode ser cortado e destruído pelas mãos erradas. Assim também podemos nós, quando nós estamos extremamente rígidos, nós podemos ser destruídos pela própria rigidez em que nós temos, por não medir entre a graça e a misericórdia de Cristo Jesus e a lei do Senhor. Nós temos que medir essas duas coisas. Paulo, ele conseguiu medir isso. E ele fala aos filipenses a respeito disso. Podemos observar um exemplo bem interessante. Um missionário, quando sai de sua terra e vai para uma terra desconhecida, e vê em relação a costumes e logo verifica que lá as regras de etiqueta e costumes são totalmente diferentes do país de origem. O que acontece? Se ele for extremamente rígido e não se adaptar àquele modo de viver ou aquelas etiquetas ou aquela cultura em que se encontra lá, é claro que tem que cuidar em relação a culturas demoníacas ou pecaminosas, mas se ele não se aculturar àquela situação em que se encontra lá, aquele povo em que ele quer alcançar não o respeitará e ele não será ouvido. Paulo, quando chegou em um certo lugar, ele verificou que ali a cultura oferecia várias oferendas a deuses estranhos e também oferecia oferendas a um altar em que se encontrava escrito ao Deus desconhecido. E o interessante é que ele foi flexível em relação a essa situação. Ele não se enrijeceu a tal ponto dele olhar para tudo aquilo e dar de dedo naquele povo, dizendo de que todos estariam condenados ao inferno por estarem crendo naqueles deuses falsos em que se encontravam lá. Ele simplesmente trouxe a palavra do Senhor Jesus Cristo. E ele simplesmente olhou para tudo aquilo e observou tudo aquilo em que estava acontecendo à sua volta. E quando fora questionado por aquele povo em relação à circunstância de que Deus ele estava pregando, ele simplesmente pôde falar àquele povo: sabem lá naquela praça, sabem lá naquele altar em que vocês escreveram ao Deus desconhecido? Então, a esse Deus eu vim para que vocês pudessem conhecê-lo pessoalmente, conhecê-lo de verdade. E agora vocês não precisam mais oferecer oferendas a esse Deus desconhecido, mas sim oferecer a própria vida por amor àquele em que será conhecido por vocês através da minha vida. Isso nos faz flexíveis e não rígidos a tal ponto de nós não podermos alcançar pessoas dentro da sua própria cultura. Bruce Olson, em seu livro Por Esta Cruz Te Matarei, ele conta uma história bem interessante. Ele fala a respeito de curandeiros em que se encontravam na tribo em que ele queria alcançar para Cristo Jesus. E o interessante é que ele sabia que se ele fosse contra esses curandeiros, ele seria contra a tribo e a tribo o expulsaria dali e ele não teria mais chance de levar o evangelho de Cristo Jesus adiante. Bruce sabia que por ele mesmo ele não seria ouvido pela tribo senão através dos curandeiros. Então o que ele fez? Pegou de seu remédio, o remédio em que ele trazia de seu país, dos Estados Unidos, e deu nas mãos dos curandeiros. E disse: faça a sua reza, faça tudo aquilo em que você precisa fazer, mas use isso junto. E automaticamente parece que por um milagre as coisas aconteciam. É claro que ele sabia que era o remédio em que ele encontrava dando a eles. E os curandeiros ficavam espantados, porque isso nunca aconteceu. E eles queriam saber o segredo pela qual, onde Bruce conseguiu tudo aquilo, para que estas doenças em que antes eram consideradas algo difícil de serem curadas, agora são curadas, como se de um passe de mágica. E Bruce pôde explicar a eles do amor de Cristo Jesus, que através do amor de Cristo Jesus, o amor de Deus para conosco, Deus nos deu entendimento em sabermos a resposta pela qual em que nós deveríamos ter para a cura daqueles remédios em que tinham ali disponíveis para aquelas doenças. E o que aconteceu? Bruce pôde ver gradativamente os curandeiros se renderem a Cristo Jesus e deixarem de suas práticas de lado.
Agora, se Bruce tivesse sido extremamente rígido e tivesse olhado para eles e tivesse dito: vocês são do inferno, vocês não têm condições de realmente alcançarem os céus pela prática pecaminosa em que vocês têm desenvolvido na cultura de vocês, ele teria perdido toda a tribo. E não teria alcançado estes bruxos, estes curandeiros para Cristo Jesus. Assim não, ele pôde explicar o amor de Cristo Jesus e o amor de Deus em que o levou até aquela tribo para que aquela tribo pudesse ter a cura e pudesse ter a chance de poder ter algo em que antes não tinha, que era realmente a libertação, a liberdade de poder expressar a sua vida com saúde e com dignidade. Nós devemos saber e medir entre ser flexível e ser rígido. É necessário ser rígido? Sim, algumas vezes é necessário. É necessário ser flexível? Sim, algumas vezes é necessário. Mas o equilíbrio de ambas as partes, tanto da flexibilidade como também da rigidez, isso é algo em que nós devemos pedir a Deus para que Ele nos dê. E para que assim nós possamos exercer com amor, com graça e com misericórdia aquilo em que o Senhor tem a nos oferecer e assim sermos rígidos naquilo em que Deus nos pede para sermos e sermos flexíveis naquilo em que Deus pede para sermos. Que Deus te abençoe e te guarde e que você possa ser rígido em levar a vida perante o Senhor com todo o amor e com toda a graça, e flexível quando se trata de perdoar, de se purificar e simplesmente ter a vida voltada em amor ao próximo. Que Deus nos abençoe.